com regularidade, assim tenho umas vagas, mas aí tenho passado muitos livros pelas mãos e eu tenho visto ao longo destes anos constantes referências ao Pitágoras, onde menos se espera ao autor português do século XVII ou XVI que nos cita o Pitágoras, as frases do Pitágoras ou os símbolos Pitágoras. Portanto, eu encontrei já o quê? 20 ou 30 pessoas, pensadores, escritores, etc., que são claramente pitagóricos e que se afirmam e que então valorizam certos aspectos, nomeadamente este, realmente, da revisão da consciência do dia. Outro aspecto que também é muito referido são os tais versos de ouro, que é uma compilação do que teriam sido os ensinamentos que o Pitágoras daria na sua escola e que foram compilados por volta do século III, IV a.C., portanto já cerca de 200 ou 300 anos depois da morte do Pitágoras, e que só depois são publicados mais tarde. Isto é uma edição de 1700 e tal, desses versos de ouro do Pitágoras, feita por este José Luís António Azevedo, que era um homem muito interessado na espiritualidade e na tradição pitagórica. Esta é um dos homens, um dos filões da tradição pitagórica em Portugal, que, por exemplo, depois vai passar ao Fernando Pessoa, pelo menos eu, quando publiquei o meu primeiro livro dos inéditos do Fernando Pessoa, que foi este, Moral, Regras de Vida, Condição de Iniciação, descobri lá no espólio, e ainda não tinha sido publicado, que o Fernando Pessoa tinha pegado nestes versos de ouro e tinha-os datilografado e escrito e estavam lá no espólio dele. Pronto, eu publiquei aqui pela primeira vez estes versos de ouro. Está aqui, falo aqui um bocadinho, apresentação. Publiquei no mesmo ano em que o João, o Blanco de Portugal, o José Blanco de Portugal publicou estes versos de ouro também numa edição do mesmo ano. E depois é que soubemos que cada um tinha publicado, ao mesmo tempo, simultaneamente, portanto, em 1988, um reaparecimento desta mesma tradição dos versos de ouro. Mas muitos outros autores falaram nesta sabedoria pitagórica que foi percorrendo ao longo dos séculos e que eu estava a referir. Então, uma delas formas era essa de se tentar rever o dia. Outras formas, e eu não me estou a esquecer da citação que eu iria fazer aqui do tal despertar e de abrir mais o mundo espiritual, mas as outras formas que também foram desenvolvidas por muitos autores são os chamados símbola ou acusmata pitagóricos, que eram o quê? Eram frases enigmáticas. O símbola é uma palavra que significa imagem, símbolo, enigma, e que servia para reconhecerem-se as pessoas de grupos. Uma pessoa, a forma mais tangível era quando alguém que fazia um contrato com outra pessoa pegava numa moeda e partia ao meio. E essas duas partes eram singular. Eram os signos através dos quais essas pessoas podiam reconhecer-se que elas eram as que tinham direito àquele contrato. Esta prática era uma prática comum dos pitagóricos. E uma das histórias que acontece é que há um homem que era pitagórico e que vai parar a um sítio e está a morrer e sofre bastante, etc. E o estalageiro trata-o perfeitamente durante bastante tempo e tenta dar o máximo por uma coisa. E quando ele está para morrer, esse homem entrega ao estalajadeiro uma metade da moeda. E daí a algum tempo essa pessoa morre, o estalajadeiro, por um lado, lamenta-se de ter acontecido aquilo, isto e aquilo, e daí a algum tempo aparece um pitagórico com outra metade da moeda e que lhe paga todas as despesas, etc. Portanto, isto para indicar um bocadinho que havia uma espécie de comunicabilidade e de fraternidade entre os seres destas comunidades. Daí que esta tradição pitagórica tenha atravessado os séculos e, de certa forma, tenha
fermentado em algumas sociedades secretas, seja as sociedades dos construtores das catedrais, que sim faziam-se ligados com Pitágoras, na medida em que ele tinha sido quem tinha procurado muito o número e as proporções e os números, como mais tarde outras sociedades, como as sociedades Rosa-Cruzes, as sociedades maçónicas, nas quais também havia um certo segredo e uma união entre irmãos face a forças adversas. E então, isto estava tudo próximo de quê? Da tal amizade, desse tal concordância de um princípio divino de amor e de sabedoria que flui através do cosmos e que, se já antes os filósofos de Mileto e Diónia tinha havido essa ideia de que haviam os contrários numa luta constante, etc., aqui no Pitágoras era realçado esse aspecto de que havia uma harmonia das esferas, ou uma harmonia das orbes ou das partículas. E isso tornou-se mais tarde uma outra designação que também é uma das partilhas pitagóricas até aos nossos dias, que é a tal música das esferas. Portanto, o que é a tal música das esferas? A tal música das esferas que seria o que o Pitágoras conseguia ouvir, e o Aristóteles fala disso, que o Pitágoras e os pitagóricos defendiam que havia uma música das esferas. O movimento dos astros produzia um certo tipo de som harmonioso e que o Pitágoras conseguia ouvir. E que daí que a sua regra principal era olhar ou contemplar para o alto, ou seja, abrir-se ao mundo superior. E que quando alguém dizia porque é que as pessoas não ouvem normalmente, porque realmente esse som está num diapasão superior ao nosso e porque está também no próprio silêncio e implica o silêncio. E então entramos aqui, portanto, para além dessa música das esferas, que depois se vai tornar, de facto, uma corrente que passa por muita gente, uma pessoa ouvir as músicas das esferas ou conseguir sentir algo disso, existe também esse culto do silêncio. Portanto, os pitagóricos, antes de entrarem, eles tinham que passar por algum tempo de silêncio. Portanto, não podiam entrar diretamente a conversar com o Pitágoras, mas tinham que passar primeiro algum tempo apenas a ouvi-lo. E diz-se mais que ele era ouvido, ao princípio, por detrás de uma cortina, que as pessoas não podiam vê-lo diretamente sem terem recebido um certo tipo de ensinamento, sem ter havido um certo trabalhar da alma dessas pessoas. E só depois é que havia um crescimento. Esse crescimento vai ser dividido depois em certo tipo de graus, dos quais os graus mais elevados eram o esotérico. Esotérico significava o que exo é o que está dentro. Eram os que estavam já dentro. Os que já tinham passado da tal cortina, ao cortinado, e tinham passado para dentro. Seja pelo contacto com o mestre, seja tinham passado a estar por dentro da tal experiência da unidade de vida que une todos os seres e que era também a descoberta da sua própria dimensão espiritual, que dentro deles existia também essa riqueza do mundo espiritual que eles deviam procurar, em parte pelo silêncio e pelo desenvolvimento das virtudes ativas e contemplativas. Virtudes ativas, e então os pitagóricos faziam sempre as suas caminhadas, exercitavam-se na dança, no movimento, até mesmo na luta e no canto, e depois tinham a sua vida também profissional normal, e depois tinham então as tais práticas de audição de cantos, audição de música, contemplação de formas geométricas e então o tal desabrochar do olho espiritual. Vamos ver então agora o que é que o nosso amigo Djanlik diz sobre isto. Vou ler então um bocadinho. Portanto, a amizade era muito importante. Esta amizade pode ser vista a vários níveis, ao nível do corpo, ao nível da família, ao nível da sociedade. Ele então diz-nos aqui, ou ainda de todos com todos.
e mesmo com certos seres desprovidos de razão, ou de uma certa razão, por intermédio da justiça. Esta amizade pode ser obtida ainda por uma certa conexão natural e uma comunhão. Ou ainda mesmo no corpo mortal, quando a paz e o acordo entre as qualidades contrárias que estão escondidas nele acontece, graças à saúde, graças a um regime alimentar que tende para isso, graças à sabedoria e graças à imitação da prosperidade ou florescência que reina nos elementos cósmicos. Os elementos cósmicos é importante também nós termos presente, porque está um bocadinho ligado até com os tais 5 sólidos platónicos, que já vem da tradição também pitagórica, que era a correspondência entre os 5 elementos e certas formas geométricas. Por exemplo, o cubo está ligado com a terra, o triângulo mais com o fogo, e isso era meditado e também interiorizado ao próprio nível do corpo. O cubo geralmente é o fim da coluna vertebral, é a nossa ligação com a terra, com a estabilidade quando nós estamos sentados, e portanto isso é um elemento terra em nós. O triângulo é o fogo da aspiração, da ascensão, etc. E estes 5 elementos existem também no cosmos. O elemento a seguir ao ar é o Eta, e depois são tradição indiana, que é mais desenvolvido isso, o 6º e o 7º elemento, que eles acham que há 7 elementos, enquanto nós aqui falamos mais do 4º elemento, né? Terra, água, fogo. Depois, os mais avançados falaram da 5ª essência, que era o 5º elemento, né? E que se aproximava do Eta, enquanto que os orientais tinham mais claramente isso consciente. Os chineses também têm muitos 5 elementos, né? E depois os indianos têm mesmo o 6º e o 7º, Anupadaka e Adi, que são os aspectos já de consciência pura e consciência espiritual ou divina. Ele aqui depois recapitula, a imitação da prosperidade que reina nos elementos cósmicos. O nome único e só que recapitula e reúne todos estes aspectos, esse da amizade, é aceito universalmente que foi Pitágoras que o inventou e estabeleceu. Foi ele, aceita-se por regra, que foi a causa essencial que os seus discípulos tivessem relações particularmente adaptadas com os próprios deuses, seja em visões, seja em sonhos. O que nunca pode acontecer a uma alma perturbada pela cólera, nem desviada por prazeres ou desejos que sejam vergonhosos, nem pela mais ímpia e pior de todas as faltas, que é a ignorância. Não é? Portanto, ele aqui está-nos a pôr a mostrar um bocado que os pitagóricos conseguiam ter amizade com os níveis espirituais do universo e da divindade, etc., porque eram seres que não tinham em si a perturbação das paixões, da cólera, da ignorância, etc., e, portanto, estavam em amizade com esses níveis. E era por estes todos os meios que Pitágoras curava como um bom daimon e purificava a alma. E ele então diz-nos aqui: ele reanimava a centelha divina que está em cada alma. Ele salvava e levava para o olho inteligível e divino da alma, que no dizer de Platão vale mais salvar que 1000 olhos corporais. Esta expressão aqui que ele nos diz é muito curiosa, até esta citação de Platão, que mais vale salvar o olho espiritual do que 1000 olhos corporais. Nós estamos a ver algumas frases dos Evangelhos que nos fazem lembrar um bocado esta mesma expressão de que realmente é mais importante o reino dos céus e a sua justiça, por exemplo, do mais sagrado acréscimo, e há outras analogias. E depois ele continua assim, em relação a este olho espiritual, inteligível e divino que nós temos dentro de nós. O olho espiritual, que está muito ligado com o coração, com o terceiro olho. Hoje em dia, pronto, toda a gente já tem muito mais consciência disto. Na altura era mais secreto, não é? E depois houve mesmo uma certa obstrução. Hoje já não tanto.
pois é somente por meio deste olho, na condição que ele veja mesmo, e que ele seja reforçado e que ele seja articulado pelos apoios que convém, que pode ser discernida a verdade dos seres. Ou a verdade da totalidade dos seres. Era, portanto, com este objetivo principal que ele operava a purificação dos seres, e esta era a sua fase, o seu modo de instruir. Portanto, aqui temos, de facto, esta afirmação muito importante do Pitágoras, que existe um olho na nossa alma capaz de ver o mundo espiritual ou a verdade, e que estes objetivos das práticas, etc., visam que esse olho possa ver e sentir, de facto, o mundo espiritual. Um dos aspectos que se discute um bocadinho, e que está um bocadinho ligado com isto, é qual era a definição que os pitagóricos nos davam da alma. E então, uma das primeiras definições mais antigas, e portanto não é como do Jambres, que já são bastante séculos depois do Pitágoras, mas é do próprio Aristóteles, diz assim: os atomistas, como Demócrito, e também os pitagóricos, dizem que a alma é como partículas no ar, tal como se vê quando há luz de certas partículas. Mas, dentro dos pitagóricos, há alguns que dizem que a alma não é só isso, ou é a força que faz mover essas partículas. E este tipo de interpretação, que o Aristóteles diz só e não faz muita crítica, foi vista mais então há um catecismo pitagórico, que há também uma construção do século IV ou III já, portanto, depois do Pitágoras, 200 ou 300 anos, em que falam de que as almas eram como graus de luz. Quando há os raios de luz, são esses graus também. E, portanto, alguns comentadores sempre acharam que isso era uma plena superstição e que era uma coisa sem sentido nenhum. Mas, de facto, se nós formos a ver realmente a nossa constituição invisível, é feita de milhares de partículas. Portanto, hoje em dia, com a acupuntura, com essas fotografias Kirlian, etc., as pessoas já sabem que realmente há um corpo energético que todos nós temos e que a nossa alma tem essa dimensão. E, portanto, aquilo era uma experiência que, claramente, para os pitagóricos e para o Pitágoras, que era um homem que tinha uma certa clarividência, ele conseguia ver isso. E era também a força que anima isso, porque, de facto, existe a energia, mas existe também o eu, ou o ser, que vai depois dar uma coesão a essas forças, que vai orientá-las neste sentido ou naquele. E isso era o que os pitagóricos também desenvolveram. Ao longo dos séculos, estes ensinamentos foram, então, transmitidos e partilhados, e no século I, na altura em que Jesus nasce, está a acontecer também um certo reavivamento dessa tradição em Itália. E é curioso pensar nisso, e eu isso nunca li, eu é que senti, realmente, que Pitágoras veio da Grécia. No Egito teve de certeza, nos outros sítios que dizem ele ter ido até à Babilónia, à Pérsia, ainda há muito poucas hipóteses, mas até poderia ter ido. Mas ele vem depois emigrar para o sul da Itália e vai fermentar toda a Itália com esta coisa que se estendeu por várias cidades-estados. Portanto, o pitagorismo foi importante, e depois, mais tarde, grandes figuras do pensamento romano, como o Cícero, o Varrão, todos eles se afirmaram como pitagóricos. O Sêneca também, os Sextos Empíricos. Portanto, houve uma série de seres que afirmaram isso e, portanto, há de facto ali uma preparação de uma espiritualidade nova e mais universalista e mais humana, que pode ter ajudado a contribuir para o cristianismo. E isso então vai-se verificar como que é aceito por alguns dos primeiros padres da Igreja. Alguns padres primeiros da Igreja, por exemplo, o Justino Mártir diz que Pitágoras, Sócrates e Platão
e mais um ou outro dos grandes pensadores antigos foram cristãos antes de Cristo. Ele diz mesmo esta frase. Não é? E o Clemente de Alexandria, sobretudo, fez muitas citações dos ensinamentos de Pitágoras e, portanto, houve, de facto, uma certa absorção dessa tradição. Esta tradição pitagórica também conseguiu passar para o Oriente, tanto o Oriente da Pérsia, sobretudo, como sabem, mais tarde, quando Justino fecha as academias platónicas que existiam na Grécia, os sábios imigram, por volta do século IV depois de Cristo, imigram para a Pérsia. E durante cerca de 200 ou 300 anos, até chegar o islamismo, a Pérsia é uma zona central dos últimos representantes da escola platónica que tinha absorvido bastante do pitagorismo. Platão dirigiu-se ao sul da Grécia, a tal Crotona, a tal Terento e Metaponto, à procura do Arquitas, que era um dos últimos pitagóricos que tinha certo tipo de livro e certo tipo de conhecimentos. E há dos últimos textos do Platão importantes, o Timeu, é um texto em que a personagem principal é um pitagórico, em que há claramente um contributo pitagórico. E, portanto, essa parte também acabou por entrar na Pérsia, no Irão, e essa Pérsia e Irão vai desenvolver ali uma síntese também com a tradição que já vinha de Zoroastro, que era apresentado por alguns destes biógrafos como Pitágoras tendo encontrado um Zoroastro, ou Zarastra, que é contemporâneo de Pitágoras. Portanto, como eu disse naquela altura, falei apenas no Buda, no século VI a.C., mas nasce o Zoroastro, nasce o Buda, nasce o último Jina, que era o avatar, quer dizer, o último dos Jainas, da religião Jaina, o último grande iluminado. Como? Confúcio também. E também se diz, mas pronto, esses são os principais: Confúcio, o Jina, o Buda e o Lao Tse. Lao Tse também. Portanto, são tudo religiões já bastante mais, sobretudo o taoísmo também, altamente profunda, de comunhão com a natureza. E, portanto, desde o século VI está isto tudo. E, portanto, Pitágoras, quando estas influências chegam à Pérsia com o zoroastrismo, isto vai dar um bocado um contributo para uma espiritualidade, sobretudo dos xiitas, que é a parte do islamismo que ficou mais mística. E então temos grandes mestres como Shuravardi e outros que desenvolveram muito o aspecto da realização espiritual, da ligação com o anjo, que é também uma das tradições importantes chamados Farvashi, da tradição persa, tradição iraniana, e que tem uma relação também com esta tradição pitagórica e platónica através do tal daimon que há bocado falou. O Pitágoras seria um bom daimon, que muitas vezes se traduz por demónio, assusta as pessoas, não é? A palavra demónio foi um bocadinho diabolizado pela Igreja, mas os daimons eram uma espécie de seres divinos. Portanto, havia realmente a palavra Theos e a palavra daimon. E a semântica destas palavras varia um bocado de época para época, mas os daimons eram mais ou menos como que espíritos angélicos ou intermediários, mas que poderiam ser bons ou maus, mas que, em princípio, cada pessoa tinha o seu daimon. Os daimons mais famosos é o daimon do Sócrates. O Sócrates tem um daimon, e ele diz mais de uma vez, que lhe dizia sempre o que é que ele não devia fazer. Não lhe dizia o que é que ele devia fazer, mas depois. Daí que alguns dos mestres do século III e IV, o Apoleu, por exemplo, tem, e o Porfírio tem um livro sobre o gênio de Sócrates. Gênio é outra palavra para traduzir também daimon. Portanto, e esta ideia é uma ideia de que, de facto, cada ser tem um ser espiritual dentro de si próprio ou à sua volta e que deve procurar o contacto com esse espírito que é o Agato Daimon, o bom anjo que todos nós temos e que, no fundo,
se aproxima da noção da voz da consciência ou da voz da inspiração que nós temos. Ora, esta tradição, como eu disse, vai passar nessa época da chegada de Jesus e tem, na altura, em Roma, tem um certo ressurgimento, e esse ressurgimento é devido a um homem que é um senador, Nígio Ficus, e que hoje em dia sabe-se mais porque, por volta de 1943, foi descoberta uma basílica na Porta Maggiore, que sob a parte cristã tinha uma zona pitagórica, portanto, onde se reuniam no século I os pitagóricos, onde faziam os seus rituais e os seus banquetes, as tais citas, com uma certa decoração interessante. E houve ali naquela época um renascimento. Como também estava a surgir a religião de Mitra, outra religião que na época de Jesus estava a surgir também e que acabou por ser depois uma religião mais guerreira, mais ligada com os soldados, os legionários, vinha de Mitra. É tal que às vezes se fala em relação ao sacrifício de touro, que pode justificar as estradas, mas de facto foi uma religião também que acabou por desaparecer. E o que vai suceder ao pitagorismo é que vai passar através de alguns pensadores cristãos, que se vão tornando cristãos ou que são cristãos, e que vão fazer a passagem, tal como o Biócio e alguns da escola de Chartres, até chegar realmente ao Renascimento. E é no momento do Renascimento que a tradição pitagórica vai desabrochar aqui mais no Ocidente. Vai acontecer isso porquê? Porque nessa altura houve, com a queda de Constantinopla, em 1453, houve uma fuga de uma série de sábios e de livros gregos para o Ocidente. Quem vai receber isso é mais a zona mediterrânica, a zona de Itália, sobretudo, e uma corte, a corte de Cosmos de Médici, que é os que regiam a Florença, e é lá que vão desembarcar alguns desses, alguns que já vieram antes, na preparação de um concílio que houve em Florença em 1420 e tal, que procurou unir a cristandade ortodoxa, a cristandade oriental e ocidental, e esses homens trouxeram manuscritos gregos. E com a chegada desses manuscritos gregos, há um homem que é desafiado para os traduzir e que vai ser Marsilio Ficino. Marsilio Ficino é uma figura muito importante, porque é quem vai traduzir pela primeira vez o corpo platónico e o corpo de Plotino, que é o outro dos grandes mestres e sábios daquela época, vai ser traduzidos finalmente para latim e depois para as línguas vulgares. Isso acontece no fim do século XV e é nessa época que então a tradição pitagórica vem ao de cima com a apresentação dos versos de ouros e os símbolos de ouro. Os símbolos. E então, um dos seus grandes comentadores vai ser o Erasmo. O Erasmo vai ser o grande mestre durante cerca de 20, 30 anos da Europa, entre 1500, 1520 e 1530. É a figura mais importante, é o homem mais sábio, faz uma revisão dos textos dos Evangelhos que o próprio Papa reconhece e ele consegue alterar 600 ou 700 frases, entra em polémica, é um bocado perseguido, etc. Mas tem durante uns anos há um momento de paz e de universalidade e de grande busca. E então, nessa época, os grandes sábios são os trilingües, são os seres que falam grego, latim e hebraico, que há muito poucos. O próprio Erasmo praticamente não sabe falar hebraico, o Reuchlin é um dos poucos, e são esses homens que vão trabalhar, sobretudo os que sabem mais do latim e o grego, que vão trabalhar essa tradição e trazê-la ao de cima, e então a tradição pitagórica começa